Aleluia, pode se assentar. Acende aí, Davi. Isso. Amém. Estou vendo se você veio. Amém. Glória a Deus. Quero dar aqui um breve relato. Ajuda do meu amigo chat. A gente faz proeza agora, irmãos. Vocês não têm noção. Esse negócio é bom, viu? Só saber usar. Escuta aí. História do pastor Eduardo Rodrigo dos Santos, 45 anos. 45 anos, meu povo, de vida e de propósito. Filho de Dona Cleusa, nascido em Dourados, um menino que Deus já tinha separado, que em 17 de julho de 1999 virou a chave de verdade. Essa é a sua data, 17 de julho de 1999? Você sabe qual foi o dia da sua conversão, irmão? É? Então, escreve aí, depois o chat não vai poder nem te ajudar. 17 de julho de 1999, a história virou de verdade. Eduardo Rodrigo dos Santos teve um encontro com Jesus que mudou a sua rota, o seu caráter, o seu destino. 3 anos depois, isso aqui me chocou, irmãos. 3 anos depois, o menino não tinha nem uma história longa para contar. 3 anos depois, Deus selou outra parte do seu chamado, a sua família. Casou-se com a Vanessa, entendendo que o ministério começa no altar da sua casa. E dessa aliança vieram 3 presentes, o Davi, a Esther e o Moisés. Casa cheia, coração cheio. A gente vive isso lá na minha casa, irmãos, graças a Deus. O chamado foi só crescendo. Em 2010, ele assumiu o pastoreio da Igreja Batista Nova Vida e de lá para cá tem apacentado com imensa convicção que ovelha se cuida de perto. Ovelha se cuida com palavras, ovelha se cuida com relacionamento, ovelha se cuida com a vida. E ele faz isso sem soltar a nossa mão. A mão do Davi, a mão da Esther, a mão do Moisés. Nada disso foi sozinho. Eduardo é filho na fé de Ivan Xavier e tem sido discipulado por homens como Aloysio Silva, Henrique Finoto. Esse fim de semana ele teve a grata experiência, né, de passar ali 3 dias, de segunda a quarta-feira, com os ídolos dele. Não tem aquela musiquinha lá? Ele estava todo faceiro, com Aloysio, Rigonato, Ricardo Landim. Ele estava arrasando naquela piscina, irmãos. Isso é demais. Deus realiza os desejos do coração. E eu tenho visto isso com tanta clareza. Ele tem sido discipulado e não tem sido um discipulado de longe. Cada dia mais o Senhor tem favorecido a vida do Eduardo, dando a oportunidade, olha lá, falando deles. Chega para cá, pastor Henrique, seu lugar está aqui na frente, pastora Hélida. Isso. Tem sido esse cuidado de Deus, né? Tem recebido, Eduardo, a gente vê claramente, irmãos, que ele tem recebido um DNA muito perto desses homens de Deus. Isso é um privilégio. Até as expressões após a comida do pastor Henrique, eu vejo lá na minha mesa. Meu Deus, pelo amor, não é possível um negócio desse. Aí agora o pastor Henrique quer ir na segunda-feira para o rancho. Quem que você acha que quer ir para o rancho segunda-feira? É muito legal ir para o rancho segunda-feira, irmãos. Vocês não têm noção.
ele tem recebido esse DNA de perto, né? E, enfim, isso vem do coração de Deus, de ensinar com profundidade e viver na prática o amor. Por isso que ele faz isso com a Nova Vida, irmãos. Não pensa que isso é algo despretensioso, não. Isso é algo de gente que anda de perto com gente de Deus, né? Ele foi filho no colo, hoje ele é filho na oração da dona Cleusa, que gerou um homem tão lindo. Obrigado, minha sogra, te amo demais, né? Ensinou sozinha, um homem trabalhador, honesto, que luta pelos seus filhos, pela sua igreja, pela sua família. Tem galardão, minha sogra, tem muito galardão para você. Deus te abençoe. Hoje são 45 anos e a gente não celebra só a idade, nós celebramos um homem que nasceu e que viveu cumprindo a vontade de Deus. 22 de fevereiro de 2010, de lá para cá, Eduardo dá a vida dele para ver a nova vida florescer. Eu vejo isso todos os dias, em todos os planos, em todos os projetos. A vida dele para ver a nova vida florescer. Por isso, igreja, a nossa gratidão hoje tem endereço. Entre pelas portas com ação de graças, nos seus átrios com louvor, dêem graças e bendigam o seu nome, recitando o Salmo 100, versículo 4. Nós entramos hoje aqui nesse lugar, nesse ambiente tão gostoso, com gratidão, com rendição de graças. Obrigada, Eduardo, por ser casa, por ser colo, por ser provedor, por ser boca de Deus, não só na minha casa, mas na minha igreja. Você pastoreia o meu coração, você guarda a vida do Davi, da Esther e do Moisés, e eu também agradeço a vida dos meus filhos, porque eles cedem o pai deles, eles cedem com muito mais do que eles gostariam. A Esther hoje estava me contando que ela estava chamegando o pai dela no encontro, e veio alguém, agarrou ele na cintura, e ela, ai, dá licença, porque é meu pai, porque não sei o quê. Então, é isso aí, o seu pai não é só o seu pai, ele representa o pai para muitos, ele representa não só o nosso conselheiro da nossa casa, mas o conselheiro de muitas casas, e glória a Deus por isso, que o Senhor continue te usando. Nós não te temos, o Senhor te tem, e nós temos convicção disso. Deus que começou a boa obra em 1999, vai completá-la até que Ele venha. Você está em obras e nós temos visto o seu crescimento, somos gratos a Deus pela sua vida. Amém? Aplaude o Senhor Jesus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Essa é a palavra do nosso coração hoje. Amém? E eu avisei hoje aos discípulos e pedi para fazer aquela lista. Então, igual está lá na lista. Pode vir os irmãos aqui. Ninguém me respondeu. Aleluia. Pode vir, pastor Emídio, pastor Adilson, o presbitério, os irmãos que representam, a palavra está com vocês. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, igreja. Eu não respondi porque a gente tem que falar, né, pastor? Aleluia. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, o meu pastor, que tem sido boca de Deus, instrumento de Deus, direção de Deus para minha casa, para minha vida e para o ministério ao qual nós servimos junto, viu, pastor? Nós somos muito gratos, eu e a minha casa, e com certeza a Igreja Nova Vida Buriti também é muito grata, né? Porque tudo foi gerado no coração de Deus, mas Ele colocou no coração do Senhor para isso acontecer. Eu queria ler um versículo aqui, na verdade 2 versículos, está em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. É uma característica que eu vejo na vida do meu pastor, do nosso pastor, que é muito forte. E ele sempre tem transmitido isso para nós, tá? Ele sempre tem nos ensinado, nos encorajado, nos motivado na palavra e na presença do Senhor a ser o que esse versículo fala, que ele tem nos ensinado. Diz assim: estejam vigilantes,
Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. Eu vejo muito esse coração, eu vejo muito essa característica, né, na vida do nosso pastor, porque nós sabemos, irmãos, que ser forte, ser corajoso não é na nossa força, mas é no Senhor, na presença, na dependência e na fé, e tudo com amor, que nós vivemos, fazemos, né? Estamos fazendo porque somos ensinados pelo Senhor e pela vida do nosso pastor. Pastor, quer dizer, diante da igreja, que amamos a vida do Senhor, viu? O Senhor é um presente de Deus realmente para mim. Eu estava até, ministrei, coloquei esse exemplo lá na minha pregação ontem, né? Quando o salmista fala que Deus mudou a sorte deles. E quando eu encontrei a Nova Vida, encontrei o pastor Eduardo, a família dele, a família Nova Vida, Deus mudou a minha sorte, né? Porque depois daquele momento, nunca mais foi o mesmo a minha vida. Aprendi a ser feliz, aprendi a ser marido, aprendi a ser homem, né? Homem de Deus. Aprendi tudo porque encontrei um homem de Deus que nos instruiu e tem nos instruído. Obrigado, pastor. Amo a vida do Senhor. Graça e paz, irmãos. Então, né? Mais um ano, mais uma vez, nós estamos aqui, pastor, para celebrar, festejar o aniversário do Senhor. Eu estava pensando hoje, né? Falar do pastor Eduardo, como é fácil, né? Porque é um homem de Deus, um homem a ser modelado, um homem que é exemplo de pai, de marido, de pastor, né? E como eu amo a vida do Senhor, pastor. Pegando aqui, né, um pedacinho da palavra do pastor Adilson, como que a minha vida mudou depois que eu encontrei o Senhor. Eu vejo assim, né, o pastor Eduardo, um homem que eu sei que tem problemas, lutas, guerras, batalhas, mas você nunca vê o pastor Eduardo triste, cara. E lá em casa, né, de vez em quando a gente lembra, a Emily também, né, ela sempre fala, né, como que, pai, o senhor tem que ser igual o pastor Eduardo. Né? Às vezes a gente vai viajar e aí a gente, eu quero sair 5 horas da manhã, mas aí não tem jeito de sair 5 horas da manhã, né? E aí eu fico apressando, né? Vamos, gente, vamos sair com sol quente, não. Aí eu falo, pai, lembra do pastor Eduardo? Ele quer sair, a hora que dá para sair, ele sai sorrindo, dando, né? Ele sai, hora que dá para sair, sai, né? É assim, né, pastor? Pai, senhor, nós estamos em férias, né? Então, pastor, como foi bom encontrar o senhor, sabe? E mudou a nossa vida, o nosso ministério, né? Esses dias, né, a pastora Vanessa falou, pastor Eduardo está com os ídolos dele. Eu falo assim, se eu tenho algum ídolo aqui na terra, é o pastor Eduardo. Porque o pastor Eduardo, com 59 anos, eu tenho 59 anos de idade, rapaz, já tenho idade para ser vovô, né? E o pastor Eduardo, com 45 anos, eu sempre falo, o pastor Eduardo é um pai. É um pai para mim, é um exemplo, né? Meu pai não foi muito presente na minha vida, né? Nunca recebi conselhos, mas o pastor Eduardo é aquele pastor que aconselha, dá direção, sabe? Tudo que a gente vai fazer, a gente manda mensagem para ele lá e ele nos direciona, e é muito bom isso. Louvo a Deus pela vida do Senhor. E eu gostaria de ler esse texto aqui, porque é um texto que 2 Timóteo 2:2. Esse é o texto do pastor Eduardo, né? Esse aqui, ele ouviu, aprendeu e ele pratica. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O Senhor é esse homem aqui, né, que ouviu do Senhor,
né, é direcionado, né, tem uma direção do pastor Henrique Finoto, e o Senhor recebeu e o Senhor ensina, e é isso que eu também quero fazer, ensinar a outros. Admiro muito o Senhor, pastor, e tudo que o Senhor faz eu quero fazer, onde o Senhor for eu quero ir. Amém? Eu quero fazer o máximo para estar junto. E fala assim, quem que é a pessoa que você gosta de estar? Depois da minha família, pastor Eduardo. Eu gosto demais de estar na presença dele, ouvir ele, né? As risadas dele, as histórias dele, né? E aí, e às vezes a gente passa alguns dias sem se ver, eu já fico com saudade do pastor Eduardo. Então, pastor, que Deus abençoe ricamente esse ministério. E o Senhor está debaixo de uma unção de homens de valor, homens, né, frutíferos, começando o pastor Aloísio, descendo o pastor Henrique Finoto, chegando no Senhor, eu sei que aqueles que estão em volta, estão perto do Senhor, também receberão. Amém? Que Deus abençoe ricamente. Glória a Deus. Amém. Parabéns, pastor. Feliz aniversário. O senhor faz aniversário, mas eu que ganho o presente, tendo o senhor como pastor na minha vida, ministrando a palavra do Senhor, me ensinando, me direcionando. Mas em nome da Nova Vida Terenos, Nova Vida Irlanda também, eu quero declarar, né, que tem muitas igrejas que serão abertas em nome de Jesus como presente no seu ministério, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui também, né, número 6, 23, 24 e 25, que fala o seguinte: o Senhor o abençoe e o guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. Tá? Então, que o Senhor possa abençoar cada vez mais a vida do Senhor. Eu declaro muita prosperidade em todas as áreas da vida do Senhor. Sou muito feliz em ter o Senhor como meu pastor, né? E que o Senhor possa acrescentar muito, muito mais ainda na vida do Senhor, no ministério, como eu disse, né? E tem muita coisa boa para acontecer na vida do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pelo cuidado, obrigado por toda a paciência que eu teve, né, comigo, e que a cada dia mais o Senhor vivencie o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Graça e paz, igreja. Parabéns, pastor Eduardo. É um privilégio ter o senhor como meu pastor. Ali nós, Nova Vida Nioac, né? E tenho aprendido muito com o senhor e fico feliz em ter o senhor como meu pastor, orientando. E tem os momentos de dificuldade que não dá para a gente estar muito perto, mas sempre agradeço pela vida e a paciência que o senhor tem com nós, de estar ali sempre. E é isso que eu tenho para falar, pastor. Que Deus abençoe grandemente, senhor. Pastorzão. Eita glória. Então, muitas luas, né? Mas assim, todo aniversário eu conto minha história, né? Mas hoje eu quero eu não entendia, né? Quando o senhor compartilhava, não entendia porque naquele momento eu tinha olhos naturais, né? Não tinha olhos espirituais. Quando o senhor estava em Aquidauana e compartilhou do pastor Henrique indo visitar o senhor, né? E abrindo os olhos espirituais do senhor para uma realidade totalmente diferente do que o senhor estava vivendo. E o senhor compartilhou alguns momentos e
poxa vida, o pastor estava aqui, a gente participou de tantas coisas juntos em Campinas, aprendendo sobre a visão de células, né? A visão celular, indo várias vezes para Campinas. E Deus tinha tudo para fazer em Aquidauana, mas aí o pastor é conectado com o pastor Henrique, vem para Campo Grande, e eu fiquei sem entender. Mas hoje eu entendo. Olhando para trás, eu pude entender que foi uma conexão divina, e onde alinhou o ministério, alinhou o casamento, alinhou a prosperidade na minha vida. Eu agradeço a Deus pela vida do senhor, pastor, né, que foi ferramenta de Deus na minha vida. E eu quero deixar esse texto de 1 Samuel 17, verso 15, 20 e 28, que fala sobre Davi. Uma das coisas que eu aprendi muito com o senhor, pastor, é a valorizar as pequenas ovelhas. As poucas ovelhas. Isso quer dizer, as poucas ovelhas. Por mais que seja uma, valorize. E o texto diz assim: mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Nada insignificante na Bíblia. E o verso 20: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe tinha ordenado. E chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. E o último versículo, o 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então, o irmão dele considerou aquelas poucas ovelhas sem valor. Mas Davi não. Davi, ele fez questão de cuidar com zelo das poucas ovelhas do seu pai. E eu vejo isso no senhor, pastor. Um homem de encargo, um homem de coração que ama as suas ovelhas. E o resultado está nos frutos. Na plantação de igrejas, no crescimento da igreja. É o resultado do coração que o senhor tem pelas ovelhas, amando as ovelhas com todo amor e carinho, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de falar também a respeito do pastor Eduardo. Se a gente for falar as qualidades dele aqui, a gente fica até amanhã, né? Graças a Deus nós temos um pastor. Quero desejar, pastor Eduardo, muita saúde, muita sabedoria do alto para o senhor. Que o Senhor Jesus abençoe o senhor, a família, o ministério. E eu estou aqui para cooperar com o ministério do senhor. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para a Nova Vida que eu tenho vivido muitos desafios, né? Desde 2014, né? Né, pastor? Muitos desafios, muitas lutas. E eu quero dizer para os irmãos da Nova Vida que nós somos forjados no caos, viu? Nós somos forjados no meio da batalha. Nós nos sentimos confortáveis no caos. O caos é para nós. Quanto mais caos na nossa vida, melhor. Assim aparece o Senhor Jesus. Assim o Senhor Jesus fica totalmente em foco. O Senhor Jesus aparece. E nesse encontro com Deus agora, eu descobri que eu amo o Senhor cada vez mais. Nesse encontro com Deus foi muitos desafios, mas nós vencemos todos, né? Nós matamos ursos, leões, gigantes, mas nós estamos aqui. Então, você que é da Nova Vida, saiba que o caos faz parte do ministério, viu? Tá bom? Quanto mais caos na sua liderança, melhor. Quanto mais bagunça na sua liderança, melhor. Você vai vencer. Todos nós vencemos. E vai dar certo. Eu quero desejar longos anos para o senhor.
que o ministério do Senhor floresça cada vez mais, tenha muitos discípulos, muitos homens caminhando com o Senhor, e como o pastor Emílio registrou aqui, o versículo que o Senhor gosta, nós todos gostamos também desse versículo, que o Senhor tem nos ensinado coisas poderosas, e nós vamos transmitir a outros, com certeza. Então eu agradeço a Deus, minha família agradece pela vida do Senhor, pela vida da pastora Vanessa, pela família toda que tem investido nas nossas famílias. É um privilégio, uma honra para nós andar com o Senhor. É isso. Obrigado, gente. Graça e paz, igreja, pastores. Sobrou para o recruta falar por último, né? Mais moderno. Discipuladora não se encontra, né? Pastor, quero parabenizar o senhor e dizer que eu também sou o que recebe o presente, né? Porque se eu olhar para o meu passado, para o passado da minha família, um bêbado que chegou aqui sem perspectiva de nada e hoje discipula, faz parte desse presbitério da igreja, então eu acho que eu sou o que mais recebe o presente, na verdade, cada ano que passa, né, na presença do Senhor ombreando aqui, com o Senhor, a pastora Vanessa e os irmãos aqui. Então, o privilégio é meu, o presente também é meu, saiba disso, pastor. Tudo que o Senhor fez, tem feito por nós, né, pela minha família, tudo que eu tenho vivido aqui, aprendendo o Evangelho da Graça, muitos milagres, irmãos. Os irmãos que estão mais próximos de mim sabem, mas eu vivo muitos milagres. Né, o sobrenatural de Deus é algo que a gente tem vivido de forma abundante na minha casa. E eu creio que é por aquilo que o senhor prega aqui, né? O senhor é aquele que guarda o Evangelho, prega o Evangelho, né? O Evangelho da Graça. Então, é isso que transformou a minha vida e fez nós chegarmos onde nós estamos. E eu creio que naqueles dias o senhor vai dizer que o Senhor, pastor Eduardo, é aquele servo bom e fiel, né, que multiplicou o talento. E eu creio que muito em breve vai chegar o tempo e nós teremos aí os 15 prédios da Nova Vida, em nome de Jesus. É o que eu declaro. Amém? Aleluia, amém, irmãos. Graça e paz, queridos irmãos. É um privilégio, é uma honra estar aqui no culto, celebrando ao Senhor pela vida do pastor Eduardo. Pastor Eduardo é diferenciado, é ou não é, irmãos? Diferenciado o homem. Aquele dia ficou marcado, né? Do peixe. Tudo começou ali. Graças a Deus, o pastor Eduardo, estou falando que é diferenciado porque ele acatou a ideia, ele ficou preocupado, ele foi em frente e olha só, não é mesmo? Saiu daquela mediocridade que vivia, né? Eu também vivia nisso. Saímos daquela mediocridade. O pastor Eduardo saiu e Deus tem coisa grande, pastor. Tem falado para ele, eu não vou falar, você vai, cada dia vai tomando posse, cada dia tomando posse. Eu não tenho, assim, do Senhor autorização para falar a visão que Ele já deu. Mas você está percebendo já. Não é mesmo? Muita coisa muito boa. E quem permanecer com você, pastor, vai ser muito abençoado. Porque tem muita gente que sai, vai embora e não participa dessa grande obra poderosa que o Senhor tem. É ou não é? Não estou dizendo aqueles que vão para plantar a igreja. É uma coisa, aqueles que estão lá na Irlanda, o irmão está indo para lá, mas está junto com você. É teu discípulo, está junto com você, está ligado com você. Então, é bênção, é ou não é? Né, pastor Emílio? É bênção. Agora, aqueles que saem, vão embora, vão para outro canto, outra igreja, então foi cortado da bênção. Vai começar um processo diferente. Mas aqui não, com o pastor Eduardo, os irmãos estão avançando, crescendo. Você tem que tomar consciência de que é uma grande obra, uma obra eterna, poderosa. Amém, queridos? Então, continue com o pastor Eduardo, que vocês vão ver. Vão crescer, avançar, vão amadurecer. E estar perto dele vai ser como nossos queridos obreiros aqui, os futuros pastores, vão poder dizer também. Porque com o tempo, com as experiências, com a vida,
de cada dia, os problemas, dificuldades que enfrentamos e enfrentaremos, né? Que já enfrentamos e vamos enfrentar. Virá muitas coisas ainda. É isso que crescemos, avançamos, é isso que traz alegria e força. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Queria orar, pastor, pelo seu aniversário. Por mais um ano de vida. Queria que você viesse com a sua esposa, seus filhos. E o desejo do coração é que em breve estaremos aqui orando pela sua família. Você, a sua família, quer dizer, até os netos. Genro, nora, amém? Profetizamos que assim será. Uma grande família, né? Do Eduardo e também da igreja. Amém, irmãos? Os irmãos podem... Moché. Amém, irmãos? Quem está feliz? O aniversário do pastor. Então a igreja vai falar, Senhor, graças te damos, Pai, pelo nosso pastor. Nós vamos cuidar deles, da família, dos seus filhos. E quem falar mal deles, vai ter com o Senhor. E também com a gente. Nós não permitiremos falar mal da família pastoral. De obreiro nenhum. Porque nós somos uma igreja em unidade. Pensando, falando e fazendo a mesma coisa. Nós declaramos isso. A bênção do Senhor na vida do nosso pastor. Saúde, a vitória que já tem lá na cruz. Que ele possa prosseguir nessa caminhada. Sempre com alegria, com ânimo, na graça e no teu favor, Pai. Encho da tua provisão. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amém. Aí, em vez de eu orar, a igreja toda orou comigo. Amém? Parabéns. Irmãos, esse momento é muito importante também. Você sabe que... Podem sentar, irmãos. Você sabe que Moisés, para abrir o Mar Vermelho, o que ele usou? Oi? Um cajado. E dentre outros instrumentos, Sansão usou uma queixada para matar muitos inimigos. Cada um tinha um instrumento para servir na obra, sim ou não? E o nosso pastor também precisa de um instrumento. Claro, a Bíblia é o instrumento mais importante, claro. Mas esse instrumento também tem sido muito importante para avançar, para edificar, para abençoar a igreja. Em nome de Jesus. E nós, representando aqui o presbitério, a igreja está dando de presente para o nosso pastor esse instrumento que vai abençoá-lo muito, eu creio. É uma surpresa. Uma surpresa. O pastor precisa o melhor, né, irmãos? Porque ele usa muito, né? Em nome de Jesus. Dá umas palavras aí, Cleber. Abençoe, obrigado mesmo, coração. Muito bem. Pode sentar, senhores, por favor. Obrigado por cada palavra que vocês me deram. Obrigado mesmo por cada expressão de amor de vocês, né? É muito importante lembrar essas datas. O Senhor, Ele faz questão de deixar na Bíblia datas especiais, datas importantes, marcos, festas, né? O Senhor gostava tanto de festa que as festas ali
no povo de Israel durava uma semana, um mês, durava 7 dias, 3 dias, né? Era uma festa dos tabernáculos, festa dos pães e assim por diante, né? Pentecostes é uma grande festa, né? E comemorar o aniversário também tem que ser da nossa parte, né? Você tem que se alegrar em comemorar o seu aniversário. O pastor Henrique costuma falar, né, que o dia de ontem já passou. Hoje se aproveita logo. Amanhã, só Deus que sabe, não é verdade? Então amanhã só Deus que sabe como é que vai ser. Eu achei interessante, a minha esposa ontem, ela resolveu fazer um bolo no culto dos radicais, né? Porque nós viemos no culto da manhã, e aí não fizemos um bolo, nem nada, porque ia ter hoje um bolo, né? Vai ter um bolo hoje lá. Mas aí ela falou, amor, a vida é muito curta para comer bolo um dia só. Então vamos fazer mais um bolo. Aí fizeram um bolo, fez um bolo ontem, nós comemos um bolo ontem, e aí tem mais um bolo hoje. E isso é maravilhoso, porque a gente tem que comemorar os nossos dias, não é verdade? Muito bem, eu só vou lembrar aqui uma coisa muito importante. A Nova Vida faz parte da minha história, já são 16 anos aqui, servindo a Deus na Nova Vida, sonhando com as coisas na Nova Vida, gerando aqui na Nova Vida. Eu sou muito feliz, eu sou um pastor feliz, irmãos, tá? Sou um pastor muito feliz. Mas eu creio muito que também, no dia que eu cheguei aqui para assumir essa igreja, 22 de fevereiro de 2010, meu pastor estava aqui. Ele veio pregar. E sabe o que ele disse para os irmãos que estavam aqui? Tem alguém que está sentado e que estava aqui nesse dia? Tem alguém que está sentado? Natália estava aqui, né, Natália? O Moisés, o pessoal que está servindo é o Henrique, a Conceição também, a Jéssica Maria e outros irmãos. Mas sabe o que o pastor Henrique falou no dia que eu vim assumir essa igreja? Ele falou assim, irmãos, cuidem do seu pastor. Cuidem do seu pastor. Foi isso que ele falou. Para mim, ele falou, cuida das ovelhas. Mas para as ovelhas, ele falou, cuida do pastor. E você sabe, irmãos, tem dado certo esse negócio. Porque são 16 anos sendo bem cuidado. 16 anos sendo amado. 16 anos tendo expressões de amor. Às vezes você ama em oculto. Eu quero te dizer, não ame em oculto. Tem gente que ama em segredo, não é verdade? Mas outros amam expressando. E eu sou muito feliz porque a nossa igreja, a Nova Vida, é uma igreja que sabe expressar amor, sabe expressar admiração, sabe expressar, né? Eu estou aqui com uma cartinha da Fernanda, isso aqui é expressão de amor. Um áudio de um, de outro, são expressões de amor, sabe? Que as pessoas, elas fazem e elas declaram, porque é muito importante esse tipo de coisa. Você está vendo aqui? Eu não sei como ela me viu tão magro, mas sou eu. Sou eu. Você vendo que os olhos de quem vê o que é bom. Os olhos de quem se expressa o que é bom. É tudo mentira que eu sou perfeito. Não é verdade, né? Os irmãos que valorizam o que é bom, isso é maravilhoso, é assim mesmo. Sabe por que você está sentado aqui? Porque você valoriza mais o que eu tenho de bom do que o que eu tenho de ruim. É por isso que você está sentado aí ainda, né? Vai ter hora que o momento da nossa vida vai fazer você enxergar as partes ruins da minha vida. Mas lembra, tem parte boa também. Tem parte boa, tem parte positiva, tem parte que é valorizada, né? Eu sou muito feliz de poder contar e andar com irmãos que olham o lado positivo da minha vida e da minha história. E que cobrem a multidão de pecados, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre as falhas, o amor cobre os erros, as dificuldades, né? E isso é muito bom. Andar com gente madura é assim, é um andar longevo. Quando a gente anda com gente madura, a gente vai longe. Quando a gente anda com gente madura, a gente chega mais longe. Eu tenho andado com gente madura e isso é muito bom. Então, irmãos, que venham muitos outros anos aqui para nós comemorarmos. E é desse jeito mesmo. É um ano falando, é o meu aniversário, né? É desse jeito mesmo. É um ano falando, olha, nós vamos preparar, vai chegar a hora, nós vamos estar aí e tal. Quero agradecer a Suelen, viu, Suelen? É o seu aniversário hoje, você veio no meu. Vê se isso não é uma expressão de amor, irmãos. Com a família inteira dela.
Isso não tem palavra, não tem dinheiro que pague um negócio desse, irmãos. É aniversário dela, ela vem no meu. Olha que coisa incrível. Só o amor entre irmãos que faz um negócio desse. Você está entendendo? Que olhar uma ação dessa, você vê, não tem uma competição. Não tem sabe, quem aqui nessa casa é importante, que ela podia falar lá na casa dela, mas não, está aqui. E nós vamos comer um bolo junto e jantar junto. Amar tem que ser leve, irmãos. Para amar tem que ser leve. Se é pesado, não é amor, é obrigação. E eu louvo a Deus, porque você está aqui sentado, porque você me ama, e não porque você é obrigado a me amar. Amém? Eu queria honrar o Senhor cantando uma música com você. Ainda bem que nós temos a melhor equipe de louvor do universo, não é verdade? Vem cá, senhores, vocês vão tocar uma música sem cifra clube, vem cá. Talvez o baixeiro vai ser preciso ser acionado, né? O Edmar estava precisando de um violão aqui. Vocês conhecem aquela música Vem o Senhor minha vida oferecer? Pois é. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a ti entregar. Pois é, Vinícius. Como oferta viva em seu altar. Fiquem em pé aí, irmãos, que eu quero cantar com você essa música. Amém? Vocês acompanham, porque o pessoal da Assembleia de Deus, né, pastor Emílio, pastor Henrique, é só você começar que eles tocam. Por que os batistas não vão fazer isso? Gente, vocês prestem atenção, rapaz, vocês prestem atenção, tá? Mas é mais ou menos assim. Kleber, você sabe essa, Kleber? Vem o Senhor minha vida oferecer. O Kleber é antigão, rapaz. Sabe por que eu quero cantar essa música, irmãos? Porque essa música marcou a minha história. Essa música fez toda a diferença na hora de dizer sim ao ministério. Dizer sim para cuidar de gente. Foi com essa música que eu falei, Senhor, estou aqui. Eu sou seu. Vamos lá, faz de mim o que o Senhor quiser. Foi com essa música. Por isso que eu quero cantar, para registrar no meu aniversário. E aí depois que nós cantarmos essa música, aí nós vamos jantar, não é verdade? Porque é bom jantar também, aleluia. Aí, Kleber. Glória a Deus. Qualquer coisa eu chamo o Sebastião. Veio, Senhor. É isso aí. Veio, Senhor, minha vida oferecer. É isso mesmo. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Mais uma vez, vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Só o de Marcos sabe, vocês estão vendo? Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar, vamos lá. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Pois para te adorar, mais uma vez. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer,
que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, irmãos? Glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado porque você veio. Eu dou graças a Deus porque você é alguém que faz parte da minha história. Você é um baita de um presente para mim. Amém? Que Deus abençoe. Então, vamos ao fundo, de uma forma informal, comer lá um churrasco, uma janta, e vai ser uma benção, tá bom? Acende a luz para nós aí, Kay. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.